Eu agradeço a todos que vieram essa noite, nesse debate, em que eu pedi e agradeço a presença do Renato Janini Ribeiro, vou falar algumas palavras sobre cada um, e o João Paulo Capobianco. Tá? Nós estamos, ao mesmo tempo que querendo debater compaixão, ética na política, nesses momentos de democracia problemática, né? A gente escolheu esse nome de democracia vacilante. Eu acho que é cabível a gente refletir um pouco sobre isso tudo. Tá? Mas eu agradeço a presença, então, Renato, João Paulo. Agradeço a Aliança Francesa, inclusive com a presença da Lívia aqui, organizadora de eventos e, enfim, relações públicas e mídias, e também ao próprio diretor executivo, o Nicolas de la Cruz, mas também a presença que muito nos honra do cônsul-geral da França, o Yves Tessier Alfeuille, que está aqui conosco essa noite. Muito obrigado, cônsul, e uma honra para nós. Então, esse debate se insere no contexto do lançamento de 2 livros que a editora Estação Liberdade lançou no final do ano passado. A gente está revivendo, tomando esses livros perante o público. A gente quer fazer um pouco mais de barulho em cima deles e também, como eles foram publicados pela mesma editora, mais ou menos à mesma época, e eu ser bastante próximo dos 2 autores, eu imaginei que seria interessante eles debaterem entre eles questões da vida pública, questões que, como o próprio nome do debate indica, do posicionamento deles, inclusive porque ambos tiveram passagem pela administração pública nos anos Lula, anos Dilma, enfim, nos governos recentes de outras gestões. Então, Renato Janini Ribeiro, eu acho que eu não preciso apresentar longamente eles, eu acho que as pessoas que estão aqui conosco essa noite já conhecem eles, mas, de qualquer forma, Renato Janini Ribeiro é professor de ciência política, de ética, a política, ele pega questões filosóficas, estuda bastante a atualidade política brasileira também, escreveu sobre isso. Tem vários livros publicados, eu posso mencionar alguns. Vamos lá. Ele publicou, bom, e no momento é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, eleito recentemente, né, Renato, agora, em final do ano. Então, entre suas obras está Com Ser Sociedade contra o Social, O Alto Custo da Vida Pública no Brasil, publicado em 2000. Também A Boa Política, Ensaio sobre a Democracia na Era da Internet. Esses 2 para acompanhar as letras. E também A Pátria Educadora em Colapso, pegando também a gestão dele no Ministério da Educação. Ele foi ministro da Educação, inútil, supérfluo dizer, pela 3 Estrelas em 2018. Nós estamos publicando 2 outros livros do Renato Janini Ribeiro, fora o que lançamos agora, 2 ideias filosóficas e a pandemia. Vamos publicar agora também Maquiavel, a Democracia e o Brasil, um ensaio sobre a atualidade política brasileira nos últimos 30 anos, mais ou menos. Se quiser falar algumas palavras depois também, acho que interessante. E um romance um pouquinho não, bastante provocador sobre a história do Brasil, mas pegando aí um período mais longo enfim, da independência para cá, da família real, chama A Neve Quente dos Trópicos. Agora, João Paulo Capobianco, enfim, foi secretário executivo no Ministério do Meio Ambiente, na gestão, quando a ministra Marina Silva estava à cabeça do Ministério, e na época do governo Lula.
Ele é biólogo, tem pós-graduação em biologia, também questões de meio ambiente, e nós publicamos agora justamente Amazônia, uma década de esperança, que é uma reflexão sobre o trabalho dele na gestão do Ministério, mas também é o doutorado dele. Então, Amazônia, uma década de esperança, também com uma explicação do livro, como o Brasil controlou o desmatamento entre 2004 e 2014 e está pondo tudo a perder. Então, falaremos sobre isso. Ricardo, muito boa-vindo. Uma honra ter você aqui conosco, Ricardo. Ricardo Otaki. Chegou agora. Então, o João Paulo já publicou pela Estação Liberdade um atlas, um livro enorme, que foi Prêmio Jabuti em 2003, Atlas da Biodiversidade na Amazônia Brasileira, e outros títulos também, enfim, um trabalho conjunto aí que vem de algumas décadas. No momento, ele lidera um instituto, como chama? Instituto Sustentabilidade. Instituto Democracia e Sustentabilidade. E você depois falará um pouquinho sobre o Instituto, acho que vale a pena também situar um pouco. Colega, amigo de longa data, e enfim, uma vida trabalhando juntos, desde o colegial que a gente se frequenta e é amigos também. Bom, eu gostaria, então, de lançar o debate, enfim, vamos conversar um pouquinho. Eu coloquei algumas questões que a gente pode debater a partir dos próprios livros, e mais um pouquinho no contexto enfim, do próprio título do debate, né? A compaixão e ética em termos de democracia vacilante. Tá? Eu tive a ideia justamente de juntar esses dois queridos autores da editora Estação Liberdade, porque eu também vislumbro eles como atendendo a questões que me são próprias. O que acontece quando pessoas que eu conheço, o Renato eu conheci um pouco mais recentemente, mas eu acompanho a vida pública dele, a passagem pelo Ministério da Educação, todo o embate, o livro A Pátria Educadora, que eu li, que eu achei interessante, muito interessante, me abriu várias perspectivas, vários horizontes. Então, eu achei que seria interessante que eles falassem um pouquinho, mas a partir de um registro mais pessoal, como foi justamente a passagem deles pela vida pública em momentos políticos um pouco diferentes dos atuais, em que ambos fizeram tudo para que a sociedade civil pudesse ter alguns avanços. Então, eu vou pedir para os dois falarem um pouquinho, cerca de 10 minutos cada um, colocar isso em perspectiva, esse registro, o que eles conseguiram fazer, o que eles não conseguiram fazer, e essa questão, elaborar um pouquinho sobre a questão da ética, e depois da ética na vida pública, e depois também elaborar um pouquinho sobre essa questão da compaixão, do que a gente pode fazer em casos específicos, e como é que nós estamos no Brasil hoje, numa questão tão delicada em termos de moral pública, pegando um pouquinho mais o lado da compaixão, mas num primeiro momento vamos falar mais sobre essa passagem de vocês pela vida pública. Vocês topam? Posso, então, dar a palavra em vocês? Vamos lá? Não sei se tem... Cada um tem seu microfone. Tem e até funciona, parece. Posso pedir para você começar, funciona? Renato? Está funcionando. Bom, boa noite a todos. Desculpe o senhor cônsul, eu não o tinha reconhecido com a máscara. É mais ou menos inevitável nesses tempos, né? E grande prazer de estar aqui na Aliança Francesa, onde estudei faz muitas décadas e onde uma boa parte da minha formação se fez. Grande prazer de estar aqui junto com duas pessoas de alta qualidade, como o Ângelo e o João Paulo.
Eu acho que a minha experiência no governo foi uma experiência talvez mais difícil ou menos bem-sucedida que a do João Paulo, porque eu peguei o Brasil, eu peguei o MEC, peguei a educação, no momento em que o país estava numa crise econômica brava. Eu fui convidado para o Ministério no final de março de 2015. A presidente tinha sido reeleita no final de outubro e imediatamente mudou a política econômica, descontentando muito a base que a tinha escolhido, a base, sobretudo à esquerda, que esperava que ela desse continuidade às políticas de inclusão social, que já duravam pelo menos 10 anos e tinham resultado em muitas coisas, e o MEC tinha sido um dos grandes protagonistas com a criação de 18 universidades federais, mais de 100 campi de universidades e institutos federais de ciência e tecnologia, expansão da rede de ensino, melhora do indicador de desenvolvimento da educação básica, criação do piso mínimo salarial para os professores da rede básica, enfim, um leque enorme de coisas, até só para vocês falar de uma coisa que vocês talvez nunca tenham ouvido mencionar, as escolas de fronteira. O Brasil criou uma política de, em cada região fronteiriça, não sei quantos quilômetros da faixa de fronteira, você tem uma escola bilíngue e bicultural do lado brasileiro. Escolas bilíngues e biculturais do lado brasileiro. Não sei se chegaram a ensinar holandês na fronteira com o Suriname, mas certamente espanhol, francês, acredito que inglês tenham sido ensinados nessas escolas. Então, era um período de muita garra, de muito ganho, e aí veio a crise econômica, que chegou brutal, e a presidente não soube fazer uma comunicação adequada com a sociedade, primeiro lado. Segundo, a oposição que tinha sido derrotada não reconheceu a derrota, foi a famosa tentativa do Aécio Neves, como ele mesmo disse, para encher o saco do PT, na linguagem, vamos dizer, muito preciosa e peculiar desse político, que, enfim, conseguiu se enterrar muito bem nos anos que seguiram. E, então, houve uma coisa que é muito grave numa democracia, o derrotado não reconhecer a derrota, que é o que estamos vendo hoje nos Estados Unidos, em que, graças às manobras do Trump, talvez um terço do eleitorado considera que o resultado da eleição foi inválido, que é extremamente grave para uma democracia. Uma democracia depende muito da aceitação pelo derrotado de que a vitória foi limpa. Ele pode ficar indignado, dizer que houve manipulações, mas ele precisa aceitar isso, senão é muito difícil você ter uma democracia funcionando. Então tivemos esse problema, tivemos o descontentamento da própria base do governo, que tinha esperanças de que continuasse a política de ampla expansão que tinha sido desenrolada antes. No caso, o Ministério da Educação era um dos grandes protagonistas dessa expansão. Há, inclusive, um programa que vocês todos devem conhecer, programa Mais Médicos, que as pessoas pensam que é um programa do Ministério da Saúde. E, na verdade, a parte estrutural dele é do Ministério da Educação. O Mais Médicos é um programa que incluiu o que eu chamaria um 0800, um Salve Vidas, um SOS, que estava no Ministério da Saúde, que era trazer médicos, sobretudo cubanos, para atenderem nas periferias das grandes cidades e nos lugares afastados do Brasil. O que eles fizeram com extraordinária dedicação e denodo. Todas as avaliações sobre isso, desde um artigo na revista Piauí em fevereiro de 2014, mostram o empenho desses médicos, sobretudo cubanos. Mas, enquanto isso, cabia ao MEC criar novas faculdades de medicina, não a partir da demanda, mas a partir de um levantamento das áreas que tinham necessidade, das áreas que dispunham de leitos hospitalares, e nós tivemos várias iniciativas disso, inclusive uma que me coube anunciar o resultado, e isso tudo foi muito positivo. O modelo era um modelo inglês, era um modelo de formar médicos de assistência à comunidade e à família. Então, era muito baseado nesse método muito inteligente, foi iniciado na Inglaterra logo depois da Segunda Guerra Mundial, no governo trabalhista. Então, tudo isso acontecia, mas o que isso implicava? Você tem uma faculdade de medicina, você cria a faculdade em 2014,
abre o primeiro ano em 2014, 2015 você tem que abrir o segundo ano, precisa de mais professores, mais laboratórios, mais equipamentos, mais prédios, e não há dinheiro. O Brasil está em crise e não há dinheiro. A própria presidenta disse isso uma vez numa reunião com os governadores do Nordeste, o dinheiro acabou. Isso foi mais ou menos setembro de 2015, agosto, setembro. Eu fiquei, então, do começo de abril, começo de outubro, 6 meses cravados, e nesse período foi muito difícil. Eu procurei fazer o seguinte, procurei dizer, vamos fazer projetos, vamos fazer propostas, e vamos fazer que essas propostas estejam boas para quando começarmos a aplicá-las, a gente tenha um mínimo de estrago, um mínimo de perda. Talvez aproveitando a experiência do Ciência Sem Fronteiras. Foi uma belíssima iniciativa, mas que foi implantado com muita rapidez. A presidenta mandou implantar praticamente da noite para o dia. Resultado, os problemas surgiram enquanto o projeto já se desenrolava. E houve problemas, claro, né? Quer dizer, houve, só para citar um caso, a presidente queria que que os alunos aprendessem inglês. Quando ela descobriu que havia 3.000 estudando em Portugal, mandou tirar todos de Portugal. Então, é uma coisa complicada você fazer isso, né? Você começa um programa e, de repente, você muda porque não está claro tudo o que se pretende do programa, né? Então, essa situação toda veio repercutir nesse ano, que foi o ano logo antes do impeachment. Quando eu entrei no governo, em abril, o impeachment começava a ser uma possibilidade. Quando eu saí, ele era uma probabilidade e depois virou uma certeza. Então, abrindo uma caixa de Pandora que trouxe tudo isso para o Brasil. O trabalho no governo é uma coisa que eu acho que é muito interessante, especialmente para quem trabalha com política, mas não só, porque é um pouco o lado de você a questão de você mudar de lado do balcão. Uma coisa é você estar no lado da reivindicação, da reclamação, da exigência, do pedido. Quando você se coloca nessa posição, você constitui o seu interlocutor como dotado de poder. Você ou confere poder a ele ou reconhece o poder dele. Quando você está do outro lado, do lado do poder, você percebe que as coisas não são tão fáceis quanto pareciam do lado reivindicatório. Você percebe que as escolhas são difíceis, que os recursos são limitados e inúmeros problemas você tem. Eu tive muita sorte quando fui diretor da CAPES antes disso e quando fui ministro, e ter muito pouca pressão política, muito pouca. Foi uma sorte grande. Na CAPES só tive uma pressão política e no MEC só uma pressão de uma pessoa do parlamento. Mas isso acontece e poderia ter sido pior do que foi. Então, mas quer dizer, de qualquer forma, quando você começa a tomar decisões, é uma outra coisa e é uma experiência muito importante. Eu acho que muitas das pessoas que são líderes políticos, que reivindicam coisas, ganhariam humanamente se elas exercessem o poder, pelo menos um tempo, porque elas perceberiam as dificuldades que tudo isso traz, perceberiam que não é uma coisa fácil. Assim que você assume, você vira, como diz a expressão, vidraça, começa a ter ataques. Então, nós tentamos várias coisas, eu tentei, mas foram iniciativas mais de ideias, uma delas era uma formação online dos diretores de escolas públicas, são 200.000 diretores e 150.000 escolas, pedi para o secretário de Educação Básica programar isso, mas ele não chegou a programar no tempo que eu estava. Propus ao Paraguai uma iniciativa que teve uma resposta muito boa do governo paraguaio, mas que não se efetivou do lado brasileiro, que era a gente começar pesquisas bilaterais, ou talvez quadrilaterais, entre os países que participaram da Guerra do Paraguai, para abrir os arquivos e contar tudo. Quer dizer, é uma história que provavelmente é ruim para todos, mas que é boa, seria mesmo por isso mesmo talvez fosse bom ser contada. Existem rumores, volta e meia, de que o Brasil teria transferido sua fronteira depois da Guerra do Paraguai. Tem muita gente que diz isso, não sei se é verdade ou não é, mas de qualquer forma, eu creio que nós não ganhamos nada em ocultar esses fatos. Seria melhor a gente ter tudo isso limpo
e tudo isso muito claro. E lancei a Base Nacional Comum Curricular, que estava no Plano Nacional de Educação, dos poucos elementos do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que foi implementado, pelo menos em parte, embora haja muita crítica, muita discussão, mas é natural que isso ocorra, né? E, finalmente, eu tive muita satisfação de revelar algo que era penoso, que eram os resultados dos exames, basicamente 2 exames. A Avaliação Nacional de Alfabetização, que mostrava o tamanho do buraco, 20% das crianças em escolas públicas, no final de 3 anos de escolaridade, com 8 anos de idade, não sabiam, não entendiam o que liam. 35% não conseguiam escrever frases com sentido, frases dotadas de sentido. E mais 50% não conseguiam fazer as operações aritméticas básicas. Então, é um dado que também era muito importante ser revelado, foi a primeira avaliação dessa a ser divulgada, e outra que me deu, essa sim, muita satisfação, foi quando a gente divulgou os dados do Enem e mostrou e substituiu a pauta de serviços dos jornais por uma pauta que é geralmente o que acontece. Quando é divulgado o Enem, os jornalistas vão lá com muita vontade de dizer que melhorou a educação pública. Isso é sincero. E aí eles veem que não melhorou. E aí a pauta vira uma pauta de serviços. Qual a melhor escola para você colocar seu filho? Que tem o Enem mais alto. Quase certo que as escolas com Enem mais alto são privadas, caríssimas, e o leitor de jornal não tem dinheiro para colocar filho lá. E, além disso, possivelmente, quando a mãe de a ex-aluna, ou mulher de um ex-aluno, ou mãe de um aluno engravida, já reserva a vaga para o filho daí a alguns anos. Então, uma pauta de serviço é totalmente inútil. O que nós fizemos? Nós fizemos a comparação do nível socioeconômico com a nota no Enem. Isso permitiu celebrar aquelas escolas que tiveram melhor desempenho tendo um nível socioeconômico muito pobre. Uma escola do sul do Ceará, eu tendo a esquecer o nome, mas que teve um desempenho extraordinário, e muitas outras escolas, basicamente no Nordeste, que foi o melhor desempenho se a gente compara o input e o output, a entrada e a saída. Quer dizer, porque, segundo o presidente do INEP na época, o Chico Soares, pelo nível socioeconômico, você já pode imaginar qual vai ser a nota da pessoa. O nível socioeconômico mais baixo dos 7 que existem, a nota média no Enem é 420. O nível socioeconômico mais elevado, a nota média é 610. Ou seja, se um menino que estudou numa escola rica, próspera, e ele próprio é de uma família próspera, tirar menos 610, ele é ruim. Se um menino de família pobre tirar mais de 420, ele é bom. Então, em torno de 500, você tem gente muito boa quando veio do ambiente pobre e gente muito ruim quando veio do ambiente rico, o que é uma excelente justificativa para as cotas de escolas públicas, por sinal, porque mostram que o aluno de escola pública teve muito menos elemento a seu favor e teve que se esforçar, teve que mostrar um mérito, uma qualidade, uma garra que outros talvez não tenham. Esse foi um dos pontos de satisfação. Mas, enfim, não vou me alongar mais, mas, digamos, foi uma experiência, no fim das contas, que eu achei boa de ter, embora num período muito difícil da história do Brasil. Eu acredito que o João Paulo tenha tido uma experiência mais feliz que a minha. Mas, enfim, obrigado. Muito obrigado, Renato. Gostei achei muito perspicaz enfim, esse comentário seu. João Paulo, então, a palavra com você agora. Você veio de um encaminhamento um pouquinho diferente do Renato, né? Você veio pela sociedade civil, pelas ONGs, né? Uma atuação muito longa nas ONGs, e de repente você estava em Brasília, no Ministério. Então, acho que esse encaminhamento, essa trilha pessoal sua, você deve ter refletido muito sobre ela também. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre nós, né? Você foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente durante muitos anos, né? Na vida pública, 6 anos. Não foram 6 anos? 4 anos?
5h30. Bom, enfim. Mas você também foi responsável pela gestão florestal, pelo Código Florestal. Então, tudo isso você pode resumir um pouquinho, falar um pouquinho com a gente e colocar um toque pessoal aí de apreciação nisso também. Ok, Ângelo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela iniciativa de fazer esse encontro com Jeanine, uma pessoa que eu admiro muito e tem uma trajetória admirável, e muitos de nós seguimos. Aliás, ocupa hoje uma posição invejável do ponto de vista de promoção do debate público, que é a presidência da SBPC, gloriosa SBPC, né, que em tantos momentos marcou. A minha vida foi muito marcada pelos movimentos da SBPC, a luta pela democracia, a luta contra as usinas nucleares. Eu participei de muitos movimentos que a SBPC capitaneou nos anos passados, e é um prazer. Participei de muitas reuniões da SBPC, as famosas reuniões anuais. Fico feliz, inclusive, de saber que agora, esse ano, nós vamos ter, né, lá em Brasília, ela híbrida, né, uma parte presencial, uma parte online, o que corrobora com a questão que o Ângelo colocou. Nós precisamos começar a abrir, a voltar a nos encontrar, né? Eu me lembro que, no final do ano passado, o Ângelo insistiu muito para fazer o lançamento do livro presencial, porque a gente tinha feito um lançamento online. Convidamos, inclusive, o meu orientador de doutorado, que é a base do livro, que é o professor José Goldenberg, que foi reitor da USP, foi presidente da SBPC, inclusive, uma pessoa fantástica, e a Marina Silva, com quem eu trabalhei no Ministério. Nós fizemos uma live, foi muito bacana, muito bem recebida. Mas aí depois ele insistiu, não, vamos fazer um lançamento presencial. Eu falei, mas Ângelo, presencial, pandemia, mas ele insistiu. E foi fantástico, porque as pessoas se surpreenderam com essa decisão de fazer presencial, e muitas pessoas foram, e havia um prazer entre as pessoas de se reencontrarem e recolocarem visões, discutirem os desafios, as histórias. Isso nós repetimos em Brasília depois, né? O Luiz acompanhou. E foi fantástico, assim, você ter aquele grupo grande de pessoas que participou, inclusive, desse processo lá na questão ambiental, em Brasília. Você vê essas pessoas todas podendo se reencontrar, foi muito positivo. Então, estou muito feliz, estou muito contente com a presença do Ricardo também, do cônsul-geral da França. Muita admiração, inclusive pelo papel que a França vem desempenhando no debate da questão da sustentabilidade, que é uma questão que me é muito cara. Todos os dramas enfrentados, né, os coletes amarelos, aquela história tudo que ocorre ali na França, né, o dilema, né, que se colocou na medida em que um governo decide avançar com a pauta, e a reação ao avanço da pauta do enfrentamento das mudanças climáticas são fatores que têm muito impacto no raciocínio, na avaliação que a gente faz hoje de como enfrentar os desafios para fazer essa transição. E, aliás, antes de entrar no assunto lá do Ministério, realmente é muito interessante, porque eu estava na minha casa no final do ano, me preparando para viajar uns pequenos dias para o interior, onde eu e a minha mulher temos lá uma terra onde a gente faz plantio de café orgânico. É uma coisa muito bacana que a gente faz. E aí chega pelo correio um livro do Jeanine. Esse livro duas ideias filosóficas e uma pandemia. E eu peguei, pô, que legal, né? E aí tinha um bilhete dele, do Ângelo, muito carinhoso, né? Dizendo, olha, eu acho que o que o Jeanine escreveu tem tudo a ver com essa questão que você trabalha, com o seu livro, a questão ambiental, o futuro e tal. Seria muito bacana você ler e depois a gente pensar se a gente podia fazer uma conversa, né? E eu devorei o livro, porque tudo bem que você ajudou, né? Porque é um livro curto, né? Mas é um livro curto e muito intenso. Aliás, até teve uma crítica na Folha, né? Um texto muito bacana que diz exatamente isso, né? Extremamente curto, menos de 100 páginas, um pouquinho, mas
que consegue trazer e fazer reflexões e expor questões assim extremamente relevantes e que me tocou profundamente, né? Porque você trouxe as ideias, né, do Rousseau e toda aquela questão da relação com a natureza, da relação da compaixão, né? E a relação disso com a questão ambiental. E foi um livro que mexeu muito comigo, né? Realmente foi muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar isso. Muito feliz também que chegou a Luciana, minha mulher querida, com quem a gente planta café orgânico juntos. Mas, então, essa questão da passagem pelo Ministério, pelo governo, acho que o Janine já colocou vários aspectos aqui, é uma experiência altamente complexa e de risco, né? Eu me lembro que, quando eu pensei, quando eu tomei a decisão de ir, depois de muitas discussões, muitas reflexões e tentando solucionar muitos problemas familiares, inclusive, né, porque é um desafio você mudar de cidade e tal. Eu me lembro que eu tinha um amigo muito querido que falou: pô, você é maluco, né? Você, aqui, no seu trabalho nas ONGs, eu tive a felicidade de ser um dos fundadores da SOS Mata Atlântica e dirigir a SOS Mata Atlântica, que é uma organização que deu super certo, uma organização de muito resultado, conseguiu ser perene, ter muita atividade. Depois eu participei da fundação e dirigi o Instituto Socioambiental, que também é uma organização que tem um desempenho muito grande, é uma grande organização hoje, é uma das maiores do Brasil, né? Então, ele dizia: você é maluco, porque você consegue fazer um monte de coisa, porque está ao seu alcance, não tem burocracia. E no governo é um inferno, porque ele tinha estado no governo, né? Ele dizia: é um inferno, você não vai conseguir fazer nada lá, né? Até você resolver os problemas burocráticos, já passou, já acabou, né? E eu fui muito preocupado, mas eu acho que a questão central para mim ali, e que me ajudou muito, era o fato de eu ter uma pauta. Eu tinha uma série de questões que eu queria implementar, que eu cobrava, como você bem disse, né? Eu estava do outro lado do balcão, eu cobrava por isso, né? Mas, quando eu fui para o governo, eu levei isso num papel. Eu tinha uma lista mesmo, escrita à mão. Inclusive, foi o primeiro... até compartilhei com a Marina logo de cara, o que eu achava que tinha que ser feito. Então, eu tinha ali uma meta que eu me coloquei, né? E foi um momento excepcional da política brasileira, né? Foi realmente um momento excepcional. A eleição do presidente Lula em 2003, em 2002, né? E eu assumi em 2003, foi um negócio, foi uma coisa espetacular, que amalgamou a sociedade, que juntou tudo que havia de forças, né? Havia uma energia positiva, e o governo assumiu com muita energia, né? E a Marina, que é a ministra, aconteceu um fato inédito, ela foi a segunda ministra nomeada. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. O ministro do Meio Ambiente é o último. E normalmente é negociado, quer dizer, depois que compôs o governo, aí tem um partido pequeno, um ou dois, que ficam brigando. Ah, tá bom, então pega o ministro do Meio Ambiente, leva o ministro do Meio Ambiente. É mais ou menos assim que se monta. Embora nós tenhamos tido nomes excepcionais, como Paulo Nogueira Neto, como vários deles, estou querendo lembrar agora do nosso diplomata fantástico, o Recupero, cara incrível, né? Foi um excelente ministro. Vários ministros importantes passaram por lá, mas sempre num processo muito secundarizado, inclusive num ministério com poucos recursos, com pouca capacidade de articulação dentro do governo. Mas, nesse caso, foi diferente. A Marina foi nomeada junto com o Palocci, imagina, junto com o ministro da Economia, de cara, né? E todo o ministério foi um ministério muito de pessoas muito aguerridas, pessoas que tinham tradição nas suas áreas de conhecimento, né? Pessoas muito dedicadas, muito ligadas a esse processo de reformulação do Estado, de melhoria da inclusão social, tal. Então, foi um governo que tinha muita energia positiva, e eu tive a sorte de participar de uma equipe liderada por uma pessoa extremamente comprometida, né? Extremamente comprometida,
e que, com isso, nós fomos montando uma ação que deu resultados, né? Assim, eu descrevo isso no livro. Isso não é é importante deixar bem claro que isso não é uma... O que eu estou falando aqui não é uma apologia a uma pessoa, a um presidente, não, mas eu estou falando de uma condição que a gente chama de uma janela, né, na política pública que se abriu, né? Isso tem várias teorias que estudam políticas públicas que falam disso. Quando você tem uma conjunção de fatores históricos e também de lideranças que, num dado momento, permitem que se abra uma janela de oportunidades. E aí o que foi que aconteceu? Do ponto de vista da pauta socioambiental, abriu-se uma janela de oportunidades, né? E havia ali um conjunto de pessoas que ultrapassa em muito a minha pessoa, e também ultrapassa em muito a pessoa da Marina, mas um conjunto muito grande de pessoas com muita capacidade de aproveitar essa abertura dessa janela de oportunidade política para implementar uma ação muito consistente que fosse capaz de enfrentar vários desafios históricos do Brasil, sendo o mais visível, o mais conhecido, a questão do desmatamento, não só na Amazônia, né? No Cerrado, na Mata Atlântica, mas principalmente na Amazônia. Por quê? Porque, na realidade, nós temos, né, isso para o bem ou para o mal, nós temos um termômetro, né, que foi implantado no Brasil no final da década de 80, mais precisamente em 89, e esse termômetro chama-se PRODES. PRODES é um programa de monitoramento do desmatamento implementado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? O PRODES ele foi implementado no momento em que o Brasil enfrentava a maior guerra no plano internacional em decorrência da chamada década da destruição, que foi o final dos anos 70 e os anos 80, né? Onde a Amazônia teve um desmatamento anual médio de 20 mil quilômetros quadrados por ano durante 10 a 15 anos, né? A gente não tem exatamente os números, porque não havia monitoramento naquela época. Então, chegado ao final dos anos 80, com toda essa pressão, Chico Mendes, assassinato de Chico Mendes, né? Criou-se ali uma outra janela de oportunidade, né, que fez com que, num governo absolutamente onde você não esperava nada, o governo Sarney, que não tinha nenhuma liderança nessa área, mas abriu uma janela de oportunidade onde foi possível conquistar muitas coisas. Foi possível criar o Programa de Monitoramento da Amazônia, foi possível criar o IBAMA foi criado naquele momento, foi possível aprovar uma série de legislações extremamente importantes. Foi aprovado o Programa Nossa Natureza para enfrentar o desmatamento. Foram vários resultados que ocorreram naquele momento, naquela janela histórica, de fatores que concorreram para isso. E aí, então, isso criou o que eu chamo sempre desse termômetro, ou seja, quando se fala em meio ambiente, sustentabilidade, em qualquer coisa no Brasil nessa área, o que todo mundo olha é o desmatamento da Amazônia. Se está caindo, está subindo, se está baixo, está alto, né? E nós assumimos o governo num momento em que o desmatamento estava explodindo, né? Eu trabalhava com isso antes, fora do governo, conhecia muito profundamente, trabalhava muito com o INPE, e eu sabia pelas projeções do INPE, que eram projeções não oficiais, que eram dos resultados das análises dos pesquisadores, que o desmatamento ia passar dos 27 mil quilômetros quadrados no primeiro ano do governo Lula. Então, o que nós fizemos? Né? Com base nessa janela de oportunidade de todas as condições favoráveis e com esse dado, que nós sabíamos dessa probabilidade, mas não era um fato concreto, nós conseguimos implementar um programa interministerial envolvendo 13 ministérios para enfrentar esse problema do desmatamento e conseguimos um resultado impensável, que era colocar a coordenação desse programa na Casa Civil da Presidência da República, né? Coisa inadmissível, né? Os ministros ficaram desesperados, né? Teve ministro que acusou a Marina de estar querendo transferir um programa dela para o Presidente da República, né? E ela muito sagazmente respondeu: não, eu estou querendo transferir para ele os resultados da redução do desmatamento,
porque nós vamos conseguir, todo mundo junto, nós vamos conseguir. Então, esse processo foi muito bem sucedido, porque a Casa Civil fazia a coordenação política, reunia os ministros, nós tínhamos reuniões com os ministros. Não era brincadeira, assim, reuniões mensais, né? E reuniões quinzenais com secretários executivos de 13 ministérios, né? E, evidentemente, que isso permitiu aglutinar uma capacidade de ação do governo, e nesse sentido, que eu assino embaixo do que o Janine disse, é muito importante você ter a oportunidade de ter uma experiência no governo, né? Por dois motivos. Você falou que é para a pessoa ver como as coisas não são tão fáceis como parece. Mas também por um outro motivo, para saber como é possível fazer quando, de fato, se constrói um conjunto de ações bem articuladas e que tenham liderança política, e que tenham vontade política para fazer. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos esse processo, o presidente Lula assinou um decreto instituindo essa comissão de ministros para elaborar um plano, ou seja, nós fizemos um decreto que o ministro não podia indicar o terceiro ou quarto, normalmente é assim, né? Monta uma comissão, aí o ministro indica o quinto escalão, vai lá fazer a reunião. Não podia, tinha que ser o ministro ou o secretário executivo para fazer o plano. Fizemos o plano e lançamos o plano em março de 2004. Né? Quando nós fomos lançar o plano, o presidente Lula se reuniu com os ministros responsáveis, uma hora antes do lançamento, que foi lá no Palácio, com a presença dele. E ele pega aí aquelas coisas, né? Ele não estava se inteirando, ele se inteirou do assunto e virou e falou assim na reunião, mas que loucura é essa? Como é que vocês estão falando que o plano vai investir 399 milhões no controle do desmatamento? Eu não liberei esse recurso. Então, que recurso é esse? Né? Aí nós falamos, não, presidente, esses recursos são dos ministérios, são recursos que já estavam no plano plurianual e que os ministérios aglutinaram e jogaram nas rúbricas de um plano que foi feito conjuntamente. Então, não é dinheiro novo, é dinheiro já dos orçamentos. Aí ele falou, mas não é possível, que loucura, como é que vocês fizeram isso? Aí, não, já estava no orçamento. Foi só um ajuste interno para priorizar as ações que esse plano definiu. Então, você imagina, você lança um plano com, na época, 400 milhões de reais, era uma baita de uma grana, né, isso em 2003, né, 2004, e foi isso. Então, foi uma experiência extremamente bem exitosa nesse sentido, porque o desmatamento caiu no primeiro ano 45%, no segundo ano 33%, ou seja, na média caiu 82%. A redução do desmatamento da Amazônia é considerado, no plano internacional, como o maior feito de um país, individualmente, no combate às mudanças climáticas. Porque o volume de redução de gases de efeito estufa resultantes da redução do desmatamento da Amazônia, nenhum outro país conseguiu fazer nas suas projeções, nem fez, nem conseguiu projetar. Então, o Brasil virou a coqueluche, né? A gente conseguimos, por exemplo, nós aprovamos o Fundo Amazônia, e que nós dizíamos, bom, tudo bem, maravilha, fizemos, né? Provamos que fizemos. Agora nós queremos que tenha apoio para seguir nas políticas, né? Não para pagar fiscal do IBAMA, mas para fazer a mudança, a virada, né? Nós temos que investir nas novas oportunidades. E aí foi feito um trabalho, nós fizemos uma negociação nas Nações Unidas para aprovar o que a gente chama do Plano de Apoio às Iniciativas dos Países Tropicais para a Redução do Desmatamento. E esse plano foi apresentado nas Nações Unidas, foi aprovado na Conferência das Partes, que ocorreu em Nairobi, em 2007. E em 2008, um ano depois, ele virou um fundo Amazônia, e recebeu, no mesmo ano, uma doação de $1 bilhão da Noruega. $1 bilhão. Né? A doação a fundo perdido. Não era empréstimo, doação. Né? Tamanha a credibilidade que o Brasil obteve no plano internacional. Né? Então,
para não me alongar muito, eu acho que eu queria colocar essa questão, quer dizer, passar pelo governo, quando você tem um governo de fato comprometido com uma agenda, que é uma agenda que a gente chama de direito difuso, né? Aliás, essa é uma questão que a gente sempre diz, né? Por que democracia e sustentabilidade, né? Porque não é impossível você tratar das questões da sustentabilidade que não num regime democrático. Porque nós estamos falando de direitos coletivos e difusos. Nós não estamos falando de direitos e grupos de setores da sociedade, nós estamos falando de direitos de todos. E o que é de todos não é de ninguém, né? Aquela velha história, a gente sabe disso, né? Então, quando você quer tratar de direitos da sociedade, de direitos difusos da sociedade, controlar a poluição de um rio, evitar o desmatamento da Amazônia, quem está beneficiado? O conjunto da sociedade, não só brasileira, no caso planetária. Então, é só numa democracia que faz sentido esse tipo de luta, né? Só numa democracia que há espaço para esse tipo de conquista, né? Então, nós tivemos essa oportunidade, trabalhamos lá firmemente até 2008, saímos em 2008. Por quê? Porque houve uma mudança de rumo em 2008. Né? Aliás, não houve uma mudança de rumo, minto, houve uma ameaça de mudança de rumo. Porque o que aconteceu? Se aproximavam as eleições, né? 2009 era um ano eleitoral, né? E as influências dos grupos no Congresso, liderados por algumas pessoas importantes e governadores importantes, como, por exemplo, Blairo Maggi, que era muito importante, era uma liderança política extremamente importante, e outros, começaram a tentar minar as ações de controle do desmatamento, que, de fato, foram arrasadoras na Amazônia. Né? No final de 2007, nós tivemos um problema no aumento do desmatamento e conseguimos um decreto do Lula, no final de 2007, que ele assinou porque ele tinha uma relação de confiança brutal com a Marina. Ele assinou aquele decreto, mas depois que ele assinou, eu acho que ele se arrependeu. Por quê? Porque foi a papá de cal, literalmente, no desmatamento ilegal, e isso gerou um impacto político enorme nos dois estados mais desmatadores na época, Pará e Mato Grosso. Né? E o Mato Grosso reagiu politicamente, inclusive contestou dados. Eu sei que estou me estendendo, mas rapidamente, teve um momento que eu acho fantástico, sabe, Janine? Não, um ato fantástico, porque o estado do Mato Grosso, o governo do Mato Grosso, percebeu que o Lula estava sensível, digamos assim, ao contraditório, para falar de forma elegante. Então, eles fizeram um relatório fake, né? O governador contratou lá, fizeram um relatório fake, dizendo que os dados do aumento do desmatamento de 2007, que justificaram o tal decreto, eram falsos. Né? E jogaram isso para o Lula. E o Lula comprou esse negócio. Foi uma loucura. Um dia nós estávamos lá, isso já em janeiro, é convocada uma reunião de urgência no Palácio. Nós fomos, era sobre desmatamento, então a Marina me levou. Né? Chegamos lá, estavam todos os ministros, né? E o Lula vira e fala, olha, eu tenho essa denúncia aqui de que esses dados são falsos e que houve manipulação, eu quero uma explicação na frente dos ministros. Né? Aí eu apresentei os dados do INPE, estava o INPE lá também, apresentou os dados. Né? Você vê, essa história se repetiu com o Bolsonaro, né, quando questionou o INPE. Né? O Lula chegou a fazer isso. Não dessa forma como o Bolsonaro fez, mas ele chegou a suspeitar. Ele acreditou que poderia ser falso. Né? Nós mostramos que não era, mas aí ficou uma conversa mole, entendeu? O ministro da Agricultura, não, eu discordo, porque tal. Aí a Marina teve uma sacada. Aliás, em vários momentos nós fomos salvos pela perspicácia de uma pessoa chamada Marina Silva. Ela vira e fala, presidente, espera um pouco, não tem nenhum problema. Já é fácil resolver esse problema. Como assim, Marina? É muito fácil. Só pede para um daqueles helicópteros, desses Jaguar aí, que cabem 30 pessoas do Exército, da Aeronáutica, a gente pega, leva o INPE, vai, chama o ministro da Agricultura, eu vou também,
Vamos fazer um sobrevoo. O INPE mostra onde ele diz que é desmatamento. Vamos lá ver se é desmatamento. Aí o Lula, pô, perfeito. Excelente ideia, só que chama o Blairo Maggi também. E fomos nós todos, foi uma coisa inédita. Saiu um helicóptero desses monstruosos da Marinha, né, com o Blairo Maggi, o Reynolds Stefanes, que era da Agricultura, a Marina Silva, todos os técnicos, IBAMA, um monte de 30 pessoas naquele negócio. E foi espetacular, né, porque era o seguinte, bom, coordenada tal, ponto tal, olhava no mapa assim, o computador, tal. Aí o negócio lá, baita desmatamento. Né? Agora vamos coordenar tal, é um baita. Então, foi um negócio tão chocante, assim, que quando voltou, né, o próprio ministro da Agricultura falou, não, está certo. E aí, com isso, a gente eliminou. Mas a gente conseguiu superar essa etapa, mas logo na sequência, o Lula, pressionado pelo governador Blairo Maggi, aí pela bancada no Congresso, anunciou que iria mudar o decreto. E aí, nesse momento, então, nós discutimos internamente, dizendo o seguinte, olha, nós temos duas opções, ficar, pagar para ver, né? E o Lula mudar o decreto e nós vamos sair derrotados, porque nós não temos capacidade, nós vamos sair, ele muda o decreto, o desmatamento vai voltar e nós vamos sair derrotados. Ou a gente sai antes, cria um fato político e temos chance de evitar que o decreto seja revogado. Né? E aí aconteceu a história sempre é muito... A história está sempre do nosso lado, nem sempre, né? Mas em vários momentos está. Pois bem, a Marina, então, decide, a gente discute muito, tá bom, tem que sair. Então a Marina prepara uma carta de demissão. E aí, ela é muito ciosa, super ética, ela tem uma preocupação brutal, ela pediu para uma pessoa da altíssima confiança dela, da equipe, falar, olha, eu quero que você entregue essa carta na mão do Gilberto Carvalho, que era o chefe de gabinete do Lula. Não entregue na mão de ninguém, não protocole, ninguém pode receber essa carta antes do Lula. Eu não quero que ele saiba pela imprensa. Eu quero que ele saiba. Tá bom. Então, essa pessoa foi lá e entregou a carta, né? Voltou, falou, está entregue, então, tudo certo. De repente, sai na CBN, sai nas rádios. Marina pede demissão. Ou seja, o Lula estava, nesse momento, num almoço com a Angela Merkel, que estava visitando o Brasil para discutir, imagine, biocombustível. Né? Eles estavam no almoço no Itamaraty. Então, ou seja, a carta foi vazada pelo Palácio. Né? Não foi por nós. E aí aconteceu uma ironia do destino, porque a notícia vazou, estava rolando o almoço, acabou o almoço, saiu o Lula e a Angela Merkel, né, naquela história, sabe, que vem para o cercadinho, né, que tem os microfones, para falar com a imprensa. E a primeira pergunta qual foi? Presidente Lula, a Marina acaba de pedir demissão. Vai mudar a política ambiental do governo? Não, desculpa. Pergunta para a Angela Merkel, não para o Lula. Anunciou, a ministra saiu. O que a senhora acha? Ela vira e responde e fala o seguinte, olha, eu fico muito surpresa, negativamente surpresa, porque a Marina é uma liderança mundial reconhecida. Eu espero que não mude a política ambiental do Brasil. Aí passa o microfone para o Lula. Não vai mudar nada. Vamos continuar, lamento muito que a companheira, a Marina saia, mas vamos manter tudo, não vai mudar nada. Ou seja, são aqueles fatores, e de fato deu certo, ele trouxe o Mink, que foi um ministro bastante aguerrido, né? Mas aí depois entrou no governo Dilma e as coisas começaram a desmoronar, né? Aí você teve lá, você sabe que foi bem difícil, né, o governo Lula, e as políticas foram desmontando, e no livro eu mostro que elas foram sendo desmontadas até chegar no ápice do desmonte agora no Bolsonaro. Então, desculpa ter me estendido, mas é isso, sabe? É muito importante, eu acho que faz parte do processo. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma contribuição na gestão pública deve fazer, né? Porque faz parte do processo de construção de um país melhor, né? Acho que nós temos que dar a nossa cota de contribuição. Né? João Paulo, muitíssimo obrigado também
interessa a todo mundo, enfim, os poucos aqui presentes, mas que a gente agradece mais uma vez estarem aqui conosco. Agora, eu acho muito interessante essa visão de dentro. Evidente, a gente está aqui também para saber de bastidores, a gente está num grupo pequeno, a gente se abre um pouco mais, evidentemente, que se tivesse 300 pessoas aqui. E eu acho agora muito interessante isso, porque justamente na capa do livro, do teu livro, inclusive, agora, tem essa coisa do pôr tudo a perder, né? Eu acho fundamental isso. Então, você narrou um pouquinho as conquistas, né, os avanços, e agora a gente sabe digamos, duplo ou triplo retrocesso, mesmo na sua área de meio ambiente, né? Já no final do governo Lula, mais complicado, depois com a Dilma também complicado, né? Provavelmente por conta do desenvolvimentismo dela, né? Da ideologia dela, um pouquinho diferente, outra sensibilidade. Mas aí eu gostaria, então, de aproveitar a presença do Renato para fazer uma análise em termos desses retrocessos que existem na vida pública, mas à luz aí da ciência política mesmo, né? E narrando um pouquinho como é que tem esses progressos, né, esses momentos de avanço, mas quantas vezes eles são dilapidados e a gente perde esses avanços que são duramente conquistados, mas facilmente perdidos. Muito obrigado, Angel. E só uma ressalva, minha área é mais propriamente filosofia política do que ciência política. Os cientistas políticos, eles são mais empíricos, eles são capazes, então, de fazer aquelas pesquisas de intenção de voto, tudo isso. Quando você lida com filosofia política, você está lidando mais com o sentido das coisas. Então, o que eu gosto na filosofia é que eu acho que é uma das áreas, junto com a psicanálise e a antropologia, que lida muito com as significações. Nossa questão é essa. Então, eu acho que, primeiro de tudo, o final do título do livro do Capobianco vale para praticamente todas as políticas do atual governo, quer dizer, está se colocando tudo a perder. Segundo ponto, sendo agora presidente da SBPC, o progresso da ciência, que é o objetivo da sociedade. Nossa revista se chama Ciência e Cultura, tem 70 e tantos anos. Então, ciência, cultura, tecnologia, inovação, saúde, meio ambiente, inclusão social, tudo isso está associado. É o que eu chamo de um círculo virtuoso. Quando você investe num, você melhora todos os outros. Se você investir na cultura, e está aí o Ricardo, presidente do Instituto Miyotaki, para até nos fortalecer nisso, você investe na cultura, você melhora a formação das pessoas. O meio ambiente se tornou hoje um fator decisivo para a saúde. Quer dizer, cada vez mais se olha a floresta, sobretudo a floresta amazônica, não como um espaço para você abater e transformar em móvel, ou pior ainda, em lenha, mas como um espaço para você explorar cientificamente e disso retirar possíveis medicamentos e uma panóplia grande de cosméticos. Tanto que a gente vê Natura, Boticário, tem linhas que estão ligadas à nossa flora, e a L'Occitane até lançou uma rede L'Occitane au Brésil, que é paralela à L'Occitane en Provence, quer dizer, a L'Occitane tout court virou L'Occitane en Provence e tem L'Occitane no Brasil. Não sei se tem L'Occitane no Congo ou em algum outro lugar, mas enfim, tem essa do Brasil, que é um sinal da importância que a gente tem nisso tudo. A saúde é uma área que se tornou fundamental também. Eu falei um pouco do Mais Médicos, nas duas vertentes, quer dizer, acudindo populações carentes que nunca tinham visto médicos tão prestimosos quanto foram especialmente os cubanos, que não se preocupavam com horário de encerramento, que recebiam gente em casa à tarde da noite, que se interessavam mesmo pelo paciente, uma vez que eles têm uma cultura médica bem diferente da nossa, versus quer dizer, há casos que eu lembro da época em que surgiu Mais Médicos, de municípios que estavam pagando acima do valor do prefeito para terem um médico que viesse 2, 3 vezes por semana, e mesmo assim não conseguiam, municípios bem do interior do Brasil. Então, tudo isso foi modificado. Eu acho que a Dilma tem duas grandes políticas. Eu sei que no meio ambiente não foi uma Brastemp, digamos, mas
a Dilma tem duas grandes políticas, ambas acabam ligadas ao MEC, ainda que parcialmente. Uma é o Mais Médicos, a outra é o Pronatec. O Pronatec era um projeto de capacitação técnica da mão de obra brasileira, de modo que não só aumentasse a produtividade da economia brasileira, a competitividade dela, mas os próprios salários das pessoas que, sendo mais qualificadas, teriam mais condições. A coisa engraçada do Pronatec é que um dos focos que ele acabou assumindo meio espontaneamente foi cabeleireiro e tudo que tem a ver com cabeleireiro, porque é um fato interessante. Quando aumenta o poder aquisitivo das pessoas muito pobres, as mulheres começam a querer se tratar melhor, a querer ir no salão. E muitas mulheres dessas que moram em comunidades pobres, favelas, etc., têm uma habilidade grande nesse setor. Então, você teve todo um aumento do PIB, que eu não sei quanto que é, mas muita gente mais trabalhando nesse setor. Dilma, pessoalmente, não gostava muito dessa parte, porque ela queria PIB hard mesmo, né? Queria aumento de exportações, aumento disso tudo. Mas eu penso que esses anos que a gente tem vivido são muito graves, porque a grande questão que fica para nós é saber se esse desmonte é deliberado ou se é fruto da inépcia e da incompetência. Uma questão muito difícil, não sei se um dia a gente vai conseguir uma resposta, porque há todo um conjunto de ações que só podem ser deliberadas. É muito difícil imaginar que alguém faça tanta bobagem só por tolice. E, ao mesmo tempo, a bobagem são tiros no pé gigantescos, né? Quer dizer, desde o começo, e para voltarmos ao meio ambiente, desde o começo, qualquer empresário com 2 neurônios na cabeça saberia que você desmatar, você poluir, iria fechar mercados ao Brasil, ou torná-los mais difíceis. Quer dizer, eu tenho um amigo, por exemplo, que planta mogno de maneira sustentável e tudo. Ele me disse, isso é para meus filhos, meus netos, são 40 anos. Antes de você poder cortar, pode fazer um corte aos 20 anos, mas ele tinha o quê? 50 e poucos anos quando começou a plantar. Como ele não tem o meu otimismo, ele acha que não estará vivo aos 95 anos. Mas, enfim, é claro que quando você tem a madeira certificada é uma coisa, mas quando a própria qualidade da certificação é posta em dúvida, como foi no final da gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, foi posta em dúvida pelas autoridades norte-americanas, então os justos pagam pelos pecadores. E isso tudo a gente vê acontecendo há anos, e enquanto isso a gente vê lideranças empresariais ainda aplaudindo um governo que está fazendo mal até para os negócios delas, a não ser que os negócios delas sejam francamente espúrios. Então, esse é um problema muito sério que a gente está enfrentando hoje, e esse problema vai tocar em 2 pontos do meu livro. Um ponto é a própria vinculação com o meio ambiente, que a gente estava conversando antes. Se há um filósofo que tem tudo a ver com o meio ambiente, é Rousseau. Rousseau defendendo a natureza, e tem uma expressão muito bonita do Lévi-Strauss que diz: Rousseau procura, vou traduzir ao pé da letra do francês, procura a sociedade da natureza para refletir sobre a natureza da sociedade. Isso querendo dizer, Rousseau procura companhia da natureza, no sentido de verde, para refletir sobre a natureza, no sentido da essência, da sociedade. Mas é um belo jogo de palavras que dá para manter em português, embora eu tenha feito uma pequena tradução para ir para além do literal. Então, para Rousseau, a importância da natureza é notável, ele é um grande botanista, ele identifica plantas novas, ele passeia nos arredores de Paris, é um grande passeador, é um homem pobre, mas além disso ele adora caminhar, e até ele lê caminhando. Então, bom, enfim, não estou aqui para contar a vida do Rousseau, mas o Rousseau tem toda essa importância muito grande na valorização da natureza e na valorização de uma certa pureza do ser humano. Não é à toa que ele valoriza, acima de tudo, no ser humano, a pitié, que eu traduzi como compaixão, porque eu creio que a palavra compaixão pega muito bem essa ideia de você sofrer, de você sentir o pathos, a paixão, o padecimento, o sofrimento do outro ser vivo,
não apenas humano, mas também animais, e você se condoer dele e acudi-lo. Coisa que, no tempo em que o Rousseau escreve, é quase uma novidade, porque é um tempo de suplícios terríveis. O Foucault tem um artigo no livro dele, Vigiar e Punir, que é o tempo dos suplícios. É o tempo realmente, não apenas do suplício, mas o suplício como um grande entertainment, quer dizer, na falta de televisão, que obviamente não existia, você vai ver enforcamento, decapitação, esquartejamento e outras coisas do gênero. Então, por um lado, o Rousseau introduz uma temática na filosofia que tem muito a ver com a questão do que chamamos hoje meio ambiente, que ele chamaria de natureza. Por outro lado, a questão da compaixão é algo a gente não vou chegar ao atrevimento de dizer que um filósofo muda os costumes de uma época, mas eu diria que o Rousseau capta o que está no ar do tempo, ele capta uma mudança importante. E isso nos traz uma questão séria hoje em dia. Essa questão séria é como é que no nosso tempo, depois de tantos avanços democráticos, depois de 30 anos de expansão de democracia no mundo, com a queda das ditaduras latino-americanas sustentadas ou mantidas pelos Estados Unidos, com a queda das ditaduras comunistas mantidas pela União Soviética, como é que depois de 30 anos em que aumentou tanto a população de pessoas vivendo em democracia, foi possível voltar à crueldade, o sadismo, o prazer no sofrimento alheio, todo esse tipo de frase, eu não sou coveiro, todo mundo vai morrer, o que quer que eu faça? Oi? Gabinete de ódio, quer dizer, como foi voltar uma política do ódio que teve como principal autoridade o Trump, mas, e que, aliás, é alguém que pode até voltar ao poder nos Estados Unidos, é perfeitamente possível, dado que o Biden não está fazendo uma gestão totalmente popular, mas quer dizer, como é possível termos isso? Eu atrevo uma hipótese, quer dizer, há várias hipóteses possíveis. Uma hipótese é que os sentimentos cruéis e sádicos não foram totalmente modificados, eles ficaram abafados. E isso, especialmente, a gente nota, quando a gente pensa no período da democratização do Brasil pós-85, no avanço dos programas de rádio pregando a violência policial. Afanásio Jazade, Gil Gomes, vários outros, defendendo a violência policial, a rota na rua, tudo isso que era dito, quer dizer, é preciso, bandido não pode ter direitos humanos para humanos direitos. O próprio José Serra chegou a usar essa frase obscena, direitos humanos para humanos direitos. Quer dizer, só para esclarecer, ficar muito claro, você pode e deve punir um criminoso, mas antes de saber que ele é criminoso, ele tem que ter o direito a um julgamento justo. Então, esse é um direito humano básico. Então, não dá para dizer que bandido não pode ter direitos humanos, porque até para você apurar que ele é bandido, você tem que julgá-lo de maneira correta e justa, respeitando todos os direitos dele, senão entra nessa palhaçada de juiz conspirando com promotor, com delegado, para falsificar depoimentos que levou o Brasil aonde ele chegou agora, né? Quer dizer, todo esse tipo de infração aos princípios básicos dos direitos humanos e da legalidade. Agora, aparentemente, ou estava abafado esse ódio, essa crueldade e tudo mais, e veio à tona alguns anos atrás, ou então, talvez eles tenham mudado. Eu não acredito muito que tenham mudado. Eu acho que havia algo abafado que não vinha à tona, e esse algo que veio à tona veio com muito ódio. Eu somaria a isso outro elemento. Eu penso que para o ser humano é decisivo ele ter uma perspectiva de futuro. E essa perspectiva de futuro, na nossa época, está muito ligada ao consumo. Você melhorar o seu poder aquisitivo, o seu nível de consumo. A carne é o grande significante disso. Comer carne, por mais que isso seja ambientalmente delicado, comer carne é um sinal de qualificação das pessoas mais pobres, que nunca tiveram essa perspectiva. Então, você melhora de vida e você quer cada ano melhorar de vida em relação ao ano anterior. Quando você passa a não ter perspectiva, isso gera um clima de ódio. O grande exemplo é a dissolução da Iugoslávia. A Iugoslávia entra numa crise econômica, aí o que é fácil?
o sérvio culpar o croata, que odeia o bósnio, que detesta o macedônio, e por aí vai. Então, você cria um conjunto de bodes expiatórios para os quais você volta o ódio. E esse ódio faz voltar toda essa coisa que a gente imaginava que 200 e tantos anos de Rousseau, 200 e tantos anos de iluminismo, embora Rousseau não fosse ele próprio um iluminista, ele era crítico à razão, ele defendia os sentimentos, mas, enfim, há um legado que se encontra, e acho que uma questão importante hoje é como se construiu esse universo do ódio e que vem junto com o universo da mentira e com o universo da crença na mentira. A gente vê que há 20%, 25% que, contra todas as evidências, teimam em crer nas mentiras mais descabidas. Hoje alguém comentava a respeito dos memes que circularam de que o presidente Bolsonaro teria conseguido a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então, alguém comentava isso e dizia, vejam, é claro que é bobagem, é claro que não é verdade, é claro que o próprio Ricardo Salles, que divulgou isso, depois veio dizer que era piada, que não era para levar a sério, mas o fato disso ter tido uma divulgação enorme nos canais bolsonaristas mostra que eles divulgam qualquer coisa, eles acreditam em qualquer coisa. Quer dizer, esse é um ponto muito preocupante. Quer dizer, a gente chegou a gente detectou que existe um furo, um problema muito maior do que a gente imaginava quanto à própria educação. Quer dizer, a gente imagina que a educação ensine as pessoas que a água ferve a 100 graus, que a Terra é mais ou menos redonda, uma série de coisas, e de repente que as vacinas funcionam. E antes mesmo dessa história da Covid, em 2019, o New York Times fez uma matéria no Nordeste brasileiro sobre os movimentos contra a vacina que estavam fazendo voltar o sarampo, a catapora, essas doenças, e ele mostrou como isso rolava por grupos de WhatsApp. Então são coisas muito graves que estão acontecendo. E a gente tem que saber entender isso, enfrentar isso, porque é uma coisa que a gente tinha por definitivamente superada. E não foi. Mas deixa eu aproveitar que tem a ver com o livro que você comprou. Você coloca lá no seu livro essa questão, que eu acho que é uma passagem muito importante, que é a questão da ética como processo. Né? Quer dizer, você fala uma coisa que eu achei muito, muito bem sacada, que é o seguinte, não existe uma lista que você vai ticando para saber se você é ético ou não é ético, né? Porque o que é ético depende do momento que você está, depende das conquistas que você já fez, depende dos desafios que se colocam para a sociedade, né? Portanto, é um processo constante, né? Ao longo do tempo. E aí isso me fez pensar na hora, quando você vai para essa questão do ESG, né? Agora a grande moda no setor empresarial são os critérios de ESG, né? Environment, Social Governance, né? E aí ali é uma lista mesmo. Então você tem hoje empresas que você contrata, são auditores, né? Que literalmente fazem um checklist, né? Para saber se você é ESG responsável, se você tem... Então essa questão, quando se pensa na questão ambiental e você analisa esses aspectos da ética, entra numa outra questão que você traz, que eu queria discutir um pouco com você, sobre o seguinte, você coloca esse exemplo, combater a fome no mundo, em qualquer lugar, é uma questão ética. A fome, você não permitir a fome é uma questão de ética, né? Mas a forma como você combate a fome, né, também tem que ser ética, né? Então você cita o exemplo, para combater a fome, eu vou desmatar a Amazônia, você não fala exatamente isso, mas dá a entender, e vou encher de gado, vou encher de soja, né? Porque a justificativa qual é? Eu vou combater a fome. Mas aí você está fazendo uma coisa absolutamente antiética, né? Para atender a uma questão ética. Então, esse ponto é algo que eu acho que a gente queria ouvir um pouco você e a gente refletir um pouco sobre isso, porque, no fundo, o próprio movimento ambientalista hoje enfrenta um dilema.
qual é esse dilema? Quando nós nos tornamos ambientalistas, nós nos tornamos ambientalistas por compaixão. Por isso que eu acho que o seu livro é muito bacana discutir seu livro por isso. Porque um ambientalista é uma pessoa que se comove porque está vendo destruição, porque está vendo um desmatamento, porque está vendo a caça. A caça mexe com o ambientalista, não porque o ser animal não tem uma racionalidade, tem uma questão de comoção, de compaixão, né? Hoje, os ambientalistas, depois que conquistaram, digamos assim, o lugar à mesa, né, eles são obrigados a justificar a conservação. Então, uma discussão que eu tenho muito com meus amigos em discussões filosóficas, aliás, eu vou dar para todos eles, é o seguinte: não, eu tenho que provar que a floresta em pé vale mais que a floresta derrubada. Eu tenho que mostrar que a biodiversidade tem valor. Você mesmo aqui caiu nesse fetiche, né? Não, porque a Amazônia é importantíssima, porque lá tem os cosméticos, lá tem os princípios ativos. Então, nós caminhamos para esse, sabe? E aí você entra numa situação que é o seguinte, bom, quer dizer o seguinte, se não fosse vantajosa, a gente derrubava. Exatamente. E aí vai totalmente contra o princípio da compaixão, da ética e da própria origem do ambientalismo como movimento social, né? Então, não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falar, antes de entrar nisso, falar um pouco de ministérios. Eu lembro uma foto que eu vi de uma reunião de ministério, não sei de que governo, e eu via o presidente da República ou a presidente com os ministros das grandes pastas, e bem no fundo, de onde estava sendo tirada a foto, os ministérios chamavam éticos, meio ambiente, direitos humanos, mulheres, negros, quer dizer, então os ministérios mais novos são ministérios que têm, são criados com até o nome já tem uma finalidade ética, fazenda, por exemplo. Isso não é nada ético, é apenas uma descrição. Agricultura, uma descrição. Defesa, enfim, não é uma coisa ética. Agora, esses ministérios novos, pequenos, às vezes com dificuldades de orçamentar, às vezes entregues a políticos que não merecem nosso respeito, etc., é interessante que eles têm justamente essa visada ética. Isso que você falou a respeito do meu argumento, no tocante ao meio ambiente, me faz pensar numa coisa que eu mesmo digo sobre as empresas. Quer dizer, há uma tese que alguns defendem de que é bom para a empresa ser ética porque assim ela adquire a confiança do seu consumidor. Você faz um recall do seu carro, de um carro, então o consumidor fica convencido de que a empresa tal está preocupada com a segurança dele, ela repara uma coisa que ela fez errada, tudo isso é uma boa propaganda. E eu acho isso totalmente errado, justamente pelo argumento que você falou. Quer dizer, se eu disser que é um bom negócio, não é ética, é bom negócio. Na hora que for mau negócio, você faz o contrário, você derruba a floresta. Se a floresta não tivesse nada a nos oferecer, a gente derrubaria. Em minha defesa, eu apenas digo que eu queria mostrar a associação entre saúde e meio ambiente, mostrar como muito da saúde depende do meio ambiente, é naquilo que eu chamei de círculo virtuoso. Então, da mesma forma que saúde e educação estão muito ligadas, e alimentação, quer dizer, um dos feitos dos governos Lula e Dilma foi melhorar a alimentação escolar utilizando a agricultura familiar, quer dizer, o pequeno agricultor passou a ter um mercado garantido. Um pequeno agricultor local, inclusive. Do local, inclusive, quer dizer, evitando grandes gastos de transporte, grande poluição nisso tudo. Agora, um assunto que eu acho interessante nisso, que eu tenho pensado muito, João Paulo, é o caso do carro elétrico. Eu estou vendo o carro elétrico se difundir pela Europa, mal se discute no Brasil. O carro elétrico aparece com a vantagem de que ele não polui as metrópoles europeias ou reduz a poluição, mas na Nova Caledônia é uma tragédia a extração do minério, não lembro o nome do minério, que é essencial para o carro elétrico. Então, mais uma vez, uma região pobre, da Nova Caledônia, colônia francesa, está sendo explorada para garantir qualidade de vida na Europa. E esse é um ponto em que, assim como a questão de como se enfrenta a fome, que coloca essas sucessivas questões éticas.
Quer dizer, então vamos melhorar, vamos reduzir a poluição, beleza. Só que para reduzir a poluição, o motor do carro precisa de uma droga de ingrediente que é altamente poluidor. Só que é poluidor a 10 mil quilômetros de distância, 20 mil, a gente não enxerga, não sabe. E aí os caledônios, do que eles vão fazer, né? Ou então, pegando outro exemplo que eu acho importante, quer dizer, o próprio caso que você falou da alimentação, quer dizer, provavelmente a nossa sociedade vai se tornar mais vegetariana, não digo talvez até vegana, mas provavelmente a nossa sociedade vai caminhar numa direção dessas, até pela dificuldade de sustentar um consumo de carne como é. Isso vai colocar uma questão importante, quer dizer, a gente vai selecionar quem tem direito a comer carne pelo preço da carne ou a gente vai dar cartões de racionamento? O que a gente fará numa situação dessa? São discussões difíceis, quer dizer, se a gente chamasse 99% dos economistas diriam que cartão de racionamento é absurdo, que você tem que fazer pelo preço. Aí é absolutamente infame uma seleção desse tipo, né, supondo que ela tenha lugar. Eu gosto de pensar no mandamento não matarás, que é um mandamento básico judaico-cristão e que geralmente é entendido como o quê? Se você não feriu uma pessoa com uma faca, com uma arma de fogo, com um veneno, você está limpo. Agora, e se a pessoa, se você passa por alguém que está morrendo de fome e você não toma conhecimento disso? Ou uma pessoa que está sendo agredida por outra, como ocorreu num quiosque do Rio de Janeiro, e você não faz nada. Teve um casal que tentou acudir, chamou policiais municipais que se mostraram totalmente indiferentes. São assassinos. Esses homens são assassinos, moralmente são assassinos. Ou ainda mais, eu poderia ir mais longe. Se você vota em alguém que vai promover a fome ou vai deixar impune o assassinato, etc., você é cúmplice disso. Eu acho que essas questões todas têm a ver com o que eu chamo de expansão da ética. Você vai questionando e vai aprofundando. Você não sabe onde vai parar isso. Quer dizer, idealmente, um dos pontos de referência é você ter um planeta sustentável, em todos os sentidos da palavra. Não sei quantos vocês sabem, existe um relógio, enfim, no sentido figurado, que indica em que dia do ano termina o planeta consumiu todos os recursos que seriam gerados naquele ano. Termina em agosto, se não me engano. E no ano de 2020 terminou em 30 de agosto em vez de 10 de agosto, porque houve uma folga graças à pandemia, né? Quer dizer, a pandemia fez que a gente consumisse, estragasse menos o planeta. Mas é claro que não é sustentável você, em 7 meses e pouco, consumir o que a natureza gera em um ano. Então, são questões altamente éticas as que estão colocadas dentro do trabalho do qual você é um dos grandes propugnadores no Brasil. Eu lembro quando eu coloquei no meu carro um adesivo do SOS Mata Atlântica. Estão tirando o verde das nossas matas. Faz o quê? 30 anos, talvez. 25, 30 anos. Essa questão, eu não sei, Anjo, desculpa, só para completar aqui. Essas discussões sobre esses processos que nós estamos passando hoje, não nós só com o Brasil. Claro que no Brasil nós vivemos um momento absolutamente terrível de conjunção de fatores, mas o que é impressionante é verificar como as nossas instituições, embora elas estejam aí sobrevivendo, né, assim, as nossas instituições estão sobrevivendo, digamos assim, a isso que apareceu como algo que iria demolir tudo em algum momento, né? Mas é incrível como um regime político, como nós temos no Brasil, e como nesse regime é possível você fazer modificações, né? De paralisação de políticas, inversão de políticas, substituição de políticas, de uma forma tão radical, tão repentina, sem que isso gere, né, nenhum tipo de constrangimento ou de controle, né? Nós tentamos muito, por exemplo, inúmeras vezes, conter o ímpeto do presidente da República e do seu ministro do Meio Ambiente, no sentido de promover todos esses retrocessos, né? Fomos ao STF, fomos ao Ministério Público, fizemos
Agora, nada parece ser suficiente para garantir que a gente tenha um mínimo de estabilidade nos processos, na continuidade de políticas públicas, né? Esse é um problema da nossa democracia, né? Quer dizer, o nosso modelo... Agora, a pergunta que eu me faço, eu sei que você não é cientista político, você deixou isso bem claro, mas a pergunta que eu me faço é o seguinte, o nosso sistema é um problema de passividade da sociedade ou é um problema de estrutura política que permite essa absoluta instabilidade? Ou seja, no fundo, eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente, é um desespero que nós, como cidadãos, tenhamos que rezar ou torcer, temos que votar, é claro, mas como o nosso voto não é o que define, tem o voto de alguns milhões, nós temos que rezar, né, praticamente, para que o conjunto tenha juízo e eleja um bom presidente. O Brasil depende de bons presidentes. Sim. Né? Então, nenhum país, nenhuma sociedade pode sobreviver apostando na sorte de sempre ter bons presidentes. Né? Como é que você vê essa questão? Eu vejo muito parecido. Desculpa, claro, eu também quero ouvir a resposta e posso até encaixar outras questões aí que me são muito relevantes. Mas eu queria também dar uma margem, uma possibilidade para o público participar. Se tiver alguma pergunta, inclusive embutindo no seu comentário, João Paulo, para a gente também ter uma dinâmica com o público aqui, tá bom? Então, por favor, manifeste-se. O evento está sendo gravado, a gente vai depois colocar nas redes, vamos divulgar. Então, acho interessante a gente, embora tenha pouco público, que a gente vá em frente com essas questões que são fundamentais. Então, gostaria muito também de ouvir a sua resposta à provocação aí do João Paulo. Quando estava terminando o mandato Lula, eu escrevi um artigo dizendo que nós tivemos 2 presidentes sucessivos acima da média. 2 homens que não eram técnicos ou experts, mas que eram pessoas que sabiam fazer política, sabiam persuadir. Fernando Henrique e Lula, né, na sequência correta, porque se fosse o inverso não teria sido tão bom. E agora nós estávamos, em 2010, diante de 2 pessoas que eu dizia normais, assim, sem esse brilho. José Serra, um gerente, e Dilma, que foi vendida também como uma gerente, mas não como líderes políticos. E eu formulei justamente essa questão, será que o Brasil precisará de pessoas fora do figurino, de pessoas extraordinárias para se realizar, que é o que a gente está antevendo, talvez, para a eleição do ano que vem. Se não vier uma pessoa extraordinária, não recompõe os tecidos no Brasil. Isso é muito preocupante. E isso mostra também, passando a questão das instituições, a fragilidade delas. Quer dizer, você tem uma Constituição que é programática, uma Constituição que diz como deve ser o meio ambiente, a educação, a cultura, a saúde, uma Constituição que tem um projeto de Brasil. O artigo 3º diz o que o Brasil deve ser. Que o Brasil deve ser um país que erradique a pobreza, que seja um país pacífico na relação com os outros. Tudo isso está lá na Constituição. Ora, um governo pode violar isso à vontade, sem problema nenhum? Pode fazer isso? E outros tribunais ficam calados e o Congresso é partícipe disso? E as instituições que têm colocado limites no governo, um pouco o judiciário, um pouco o legislativo, têm cobrado um preço muito alto por isso. E estou falando literalmente, aumento de salário, aumento de renda. Veja só, por exemplo, o caso do auxílio moradia para os juízes, né? Que foi um auxílio pago até a quem tinha casa própria, como o juiz Moro, e que entendeu que isso fazia, às vezes, um aumento salarial que não tinha sido devidamente votado. Então, você tem certas carreiras, chamadas carreiras típicas de Estado, sobretudo as profissões jurídicas, elas estão ganhando muito com essa situação. Então, isso é uma coisa complicada, porque junto com isso vem o fenômeno da passividade. Essa passividade me parece que decorre muito da ressaca de 2013.
Eu acho que os movimentos de 2013 foram muito positivos e teriam tido um resultado melhor se nós tivéssemos uma cultura política, como o Chile teve, que se movimentou pela mesma época. Isso foi dar numa constituinte na eleição de um presidente progressista. Agora, o Brasil não tendo cultura política, a tradução automática que se faz no Brasil, cada coisa errada é corrupção. Nunca se faz outra tradução. Nunca se diz houve uma opção errada do Juscelino no automóvel, houve uma opção errada na destruição das ferrovias. Nunca se diz isso, se diz corrupção. Aí, resultado, 2013 não foi capaz de gerar movimentos que democratizassem, apesar de ter sido um ano em que se percebeu que a solução de muita coisa é política. Isso abriu, na verdade, para movimentos antipolíticos, até a ideia de que nas manifestações não deveriam ir bandeiras políticas ou políticos, que é daquela época, e o resultado da antipolítica é sempre muito pior do que o pior resultado da política. Então, a gente acabou entrando numa fase de repúdio a tudo isso, de busca de salvadores da pátria e acho que de profundo desânimo, porque muita gente esperou, a maioria da população esperou que a reeleição de Dilma fosse ser um fato positivo. Quando ela mudou de política sem explicar muito bem para a sociedade, muita gente achou que o impeachment dela seria a salvação da pátria, e mais tarde teve maior parte dos eleitores que optou na última eleição por outra salvação da pátria, também na negação da política. E como tudo isso foi desanimando, quer dizer, Aécio decepcionou, Temer decepcionou, Bolsonaro decepcionou, me parece que as pessoas se refugiaram dentro de si mesmas, num gigantesco solipsismo coletivo. Quer dizer, eu não posso fazer nada. E uma coisa que eu observo é que aquelas pessoas que dizem que todos os políticos são iguais, todos os políticos não prestam, que não vale a pena nenhum deles, elas têm um talento gigantesco para votar no pior que esteja disponível. É fantástico, quer dizer, não pode ser coincidência, é talento mesmo. Se você diz que o pior que está não pode ficar, você vai votar no pior possível. E esse é um ponto que falta cultura política nesse país. E esse talvez seja um ponto... Eu lembro que o Luciano Martins, que já faleceu, cientista político notável, ele dizia que ele criticava o Fernando Henrique, amigo dele, por não ter promovido uma educação política do Brasil. Eu acho que é uma crítica que pode se fazer ao PSDB e ao PT, que são, enfim, ou no caso do PSDB foi, os melhores partidos talvez que a gente tenha tido na história brasileira, tirando alguns pequenos, mas partidos que tiveram um papel notável para construir a democracia, mas que esqueceram, talvez tenham esquecido do povo, né? Esquecido da cultura política do povo. E acho que, um exemplo só para terminar, eu estava em São José dos Campos quando Dilma foi inaugurar um conjunto habitacional para as pessoas que tinham perdido a casa na agressão policial do Pinheirinho. E ela disse para as pessoas, com excelente intenção, que não tinham que agradecer a nenhum político, mas só a elas mesmas. Eu fiquei chocado. Não tinha que agradecer ao vereador fulano, mas tinha que agradecer a existência de políticas públicas. Sem políticas públicas, você não vai ter meio ambiente, não vai ter saúde, educação, comida, casa, trabalho, nada disso. Agora, se você diz só tem que agradecer a vocês mesmos, vai cair na tradução que muita gente fez dos anos de prosperidade, do Lula e da Dilma, que foi Deus que me ajudou ou foi meu mérito, meu esforço. Mas, quer dizer, são duas, até se ligam, porque é na relação direta com Deus que está meu mérito, mas a ideia do trabalho coletivo, trabalho social, trabalho político, esse trabalho que você fez admiravelmente nas ONGs antes de chegar ao Ministério, numa trajetória que eu acho notável, porque eu acho que justamente muita gente com essa experiência de ações autônomas está altamente qualificada para ir para cargos públicos e deveria ser aproveitada neles, mas eu acho que isso é justamente o que faltou e falta no Brasil. Então eu vejo, vamos dizer, essa modorra, essa inércia, muito ligada à falta de uma cultura política que desperdiçou os momentos em que poderia ter crescido. Renato, e até que ponto você acha que
essa falta de cultura política é endógena no Brasil, quer dizer, se ela é incutida, se ela é manobrada, se ela é proposital pelas classes dominantes, até que ponto essa passividade, e, ao mesmo tempo, se está tudo tão tranquilo, porque existe realmente uma resignação, existe um atavismo que faz com que a gente, enquanto sociedade, a gente acaba esperando reformas vindo de cima por um Messias, sem brincadeira aí com a palavra, com o nome, mas enfim, se a situação é essa, que está tudo muito, muito passivo, porque em algum momento a reforma, se ela vem, ela vai vir de cima. Bom, não resisto a dizer que Jesus advertiu contra os falsos messias, que iriam aparecer, enfim, desculpem a piada um pouco boba, mas eu penso que é um conjunto de fatores. Quer dizer, nós temos pouca tradição democrática, pouca tradição de escolha popular. Mesmo assim, de 85 em diante, os indicadores sociais aumentaram muito. Por quê? Porque os pobres começaram a votar. E uma das coisas que eu acho que foi significativa nas eleições do PT foi que os pobres que em 2002 não votaram tanto assim no Lula, daí na eleição seguinte se alinharam mais a ele, ao mesmo tempo que uma parte da classe média saía. Quer dizer, ficou um voto mais lógico. Um partido que defende a causa dos pobres ter voto dos pobres. Agora, desde que nós tivemos o impeachment, que muitos chamam de golpe, voltou a haver um desalinhamento entre o voto e a consequência do voto. Esse alinhamento ocorre quando você vota no seu interesse e colhe o resultado. O interesse do pobre é melhorar de vida, o interesse do rico é manter seu nível de vida ou até aumentá-lo também. Então, são interesses antagônicos. Em alguns momentos podem se equilibrar, mas são interesses em conflito. Então, eu penso que o fato de que tanta gente... Lembre o Collor. Eu lembro que o Collor foi... muita gente votou no Collor porque ele era contra os ricos, supondo que o Collor ia fazer uma política a favor dos pobres, coisa que, obviamente, ele não fez. Da mesma forma que o atual presidente não fez. Então, eu penso que é uma falta de cultura existente. Agora, pegando uma frase do Darcy Ribeiro, que a má qualidade da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Nós podemos dizer que a falta de cultura política não é uma falta, é um projeto, é um construto. E, certamente, a escravidão tem um papel muito importante nisso. Escravidão com a desqualificação de uma parte substancial da população brasileira e com a redução dos brancos pobres na ordem escravocrata a uma condição mais ou menos de agregado, de pedinte, de subordinado, mas sem voz política. Eu acho que... Eu não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa, Luciano, alguém quer falar, mas enquanto eles não se manifestam aqui, essa questão da falta de cultura política e da aposta no Messias também, de certa forma, mesmo em governos de esquerda, digamos assim, governos comprometidos com o social, isso é reforçado. Né? Essa ideia agora mesmo, quer dizer, na linha, no radicalismo total, né, indo para o radical desse argumento, o pré-candidato Lula falou uma frase assim, que é absolutamente inacreditável. Né? Ele disse que, sobre a questão se ele acreditava numa terceira via. Né? E ele disse, entre Deus e o diabo nunca houve terceira via. Né? Então, você imagina, quer dizer, o que isso representa do ponto de vista... Não, tudo bem, foi uma fala ali no momento, tal, mas do ponto de vista de uma liderança política que está próximo, né, digamos assim, as chances de obter, de ganhar, hoje estão muito bem colocadas. Hoje praticamente é certo. Claro que alguma coisa pode acontecer, né? Eu não acredito que tenha muito espaço para isso, mas pode acontecer.
Falar isto tem um significado do ponto de vista do apostar, primeiro, na polarização, né? E a polarização sempre é negativa do ponto de vista da construção política, né? Nós enfrentamos isso. Eu fui coordenador da campanha da Marina em 2010, né? E depois participei da campanha em 2014 e colaborei na 2018, mesmo achando que, nesse caso, ela não deveria concorrer de jeito nenhum. Fui totalmente contra, a minha opinião era essa, mas ela decidiu ir. Eu ajudei ela na parte programática, em 2018. Mas o grande problema que nós enfrentamos nas campanhas, embora ela tenha tido um bom desempenho nas 2 primeiras, foi justamente a dificuldade de discutir programa, de discutir propostas. Foi uma questão absolutamente... E os partidos que estavam na frente, sempre a velha história, PSDB e PT, que era a polarização histórica, né? Até inverter agora com o advento do bolsonarismo. Mas até então era PT e PSDB. E essa polarização interessava aos partidos. Interessava a esses líderes partidários. Interessava não ter uma terceira via, interessava não ter uma discussão de programa, né? Interessava manter uma discussão superficial de campanha. Então, eu acho que tem um problema também que a gente que tem a ver com o nosso processo político, o nosso processo eleitoral, né? Você vê, o nosso processo eleitoral vai durar 2 meses, 1 mês e meio, entre a autorização para a campanha, que é depois da convenção de protocolo dos candidatos, que vai se dar em agosto, 15 de agosto, acho que vai liberar, até a campanha, 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, são setembro, outubro, 2 meses. Não é? É uma loucura. Como é que você mobiliza o debate? Como é que você cria uma discussão sobre o processo nacional num ambiente desse? Então, de fato, agora, o próprio jogo político favorece isso, e os próprios líderes políticos favorecem esse processo, né? Então, realmente, eu sou bastante desanimado, digamos assim, sobre como romper esse processo, que sempre vai ser em cima da polarização. Eu sou o Salvador. Não, eu que sou o Salvador. Ele não é o Salvador, eu que sou o Salvador. É essa a discussão, né? Finalmente, só para terminar, no momento atual que a gente vive, tem um ingrediente a mais, que é o esgarçamento do debate político, inclusive na sociedade. Eu tenho pessoas muito próximas a mim, muito queridas, na minha família, nos meus amigos, que é impossível debater a questão política, porque vai para a briga, né? Vai para... Não, eu sou Bolsonaro porque o Lula é ladrão. Não, eu sou Lula porque o Bolsonaro é louco, é desonesto. Então, virou um nível de polarização que divide, inclusive, entre nós, né? Então, de fato, nós estamos numa enrascada, né? Esse vai ser um desafio muito grande para o Brasil, mas eu queria dizer 2 coisas. A primeira é que... Renato, só vou pedir para ser breve, porque eles estão sinalizando. Mas a primeira questão é que nos cabe, sobretudo este ano, construir as bases para um novo Brasil. Isso tem que ser feito com projetos convergentes. Eu estou procurando fazer aqui a reunião anual da SBPC e que nossas atividades quinzenais, talvez semanais ao longo do ano, ajudem a destilar um projeto desse tipo, que seja capaz de abranger todas as áreas e de aprofundar as questões de cada uma. Então, estamos procurando uma reunião anual nessa direção e já agora, por exemplo, uma das coisas vamos começar na semana que vem, a partir depois da catástrofe de Petrópolis, nós vamos, cada semana ou 15 dias, discutir uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Vamos começar pelo CEMADEM. CEMADEM é uma iniciativa que acho que foi o Carlos Nobre que tomou quando o ministro era o Mercadante, é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. Ele avisa com antecedência quando vai ter um desastre natural e se a Defesa Civil cumprir o seu papel, ela tira as pessoas. Isso não rolou
em Petrópolis, mas, de modo geral, tem reduzido muito as mortes por desmoronamento, etc. Então, nós estamos discutindo isso. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que construir. Segundo ponto, questão da terceira via totalmente diferente no momento que Marina quis encarnar esse papel e no momento atual. No momento que Marina quis ter esse papel, creio que havia muita gente que estava achando que a briga entre PT e PSDB tinha tornado impossível a aliança em torno de alguns pontos programáticos que talvez fossem possíveis. Hoje, a terceira via é uma ficção. Quem fala em terceira via hoje, você olha todos eles que falam. O Ciro nunca fala terceira via, que eu saiba, mas todos os outros têm em comum um desinteresse total pela chamada questão social. Você não consegue ouvir um tucano falar de pobreza, de enfrentamento à pobreza. É uma pena, mas não consegue. Já teve tucano que falava disso. Teve Vilmar Farias, teve Ruth Cardoso, teve Franco Montoro, teve Mário Covas. Hoje isso sumiu do universo da assim chamada terceira via. Por isso que eu acho que realmente não vai existir. Quer dizer, ainda que todos eles se juntem com as suas pequenas intenções de votos e consigam 20% e passassem o Bolsonaro, ainda que eles tentassem fazer isso, falta absolutamente um projeto. E um projeto que tenha uma dimensão social. Bolsonaro não precisa de um projeto de dimensão social porque está lidando com a loucura, né? Então, aí é realmente esse negócio. Bom, desculpe, era só isso que eu queria dizer, né? Mas que a gente tem que construir um novo Brasil. E dessa vez a gente tem que construir um Brasil com ganhos democráticos que sejam irreversíveis. Obrigado, Renato. Obrigado, João Paulo. Esse debate eu acho absolutamente fascinante. Ele toca uma enormidade de questões basilares e perenes da nossa vida pública, da nossa atuação enquanto pessoas, enfim, da sociedade civil, de pessoas engajadas na vida pública também. Então, eu gostaria de continuar, vamos tentar continuar isso de algum jeito, as plataformas aí, que a gente tem à disposição. Eu tenho algumas perguntas também que eu gostaria de colocar para vocês ainda. A gente pode fazer isso de forma escrita ou de alguma outra forma. Luciana, você quer se manifestar? Você quer falar alguma coisa? Porque eles estão pedindo para a gente encerrar, então vou pedir para ser rapidinho. Eu vou ousar fazer uma pergunta. Porque hoje a gente tem uma geração, né, a nova geração, que está brigando, né, e pleiteando por um planeta que elas possam habitar por bastante tempo. Tem a ver com essa história do relógio, de tentar fazer com que o nosso planeta sobreviva para que elas possam, a geração delas, sobreviver, né? Eu acho que isso, né, e essa é uma geração mais ligada na compaixão, no amor, né? Eles têm sangue nos olhos, eles vêm com tudo. Por outro lado, você tem, assim, dentro das coisas mais normais, das empresas, por exemplo, empresas mais bacanas, como você citou, a Natura, a empresa que está produzindo carro elétrico, ela está mais dentro da atmosfera e da ética. E eu tenho a sensação, é uma pergunta, né, porque eu não sou filósofo, né, que a compaixão, ela é um planeta, tem uma cor, né, a ética é outra, assim, né, e elas estão um pouco distantes, assim. O que o senhor acha que poderia fazer, qual que seria uma grande força para dar um pouco de esperança para o nosso planeta? Eu acho que está muito mais dentro da compaixão, né, do que da ética, ou elas pertencem, ou elas são parentes de alguma forma? Bom, compaixão eu diria que é um sentimento e a ética não é um sentimento. Claro. Compaixão é um sentimento, ética não é um sentimento, você tem razão, são coisas diferentes, mas é muito difícil você ter uma ética que não seja compassiva, muito difícil. Uma ética tem que ser, de alguma forma, solidária, tem que ter a generosidade embutida nela, o respeito ao outro. Se você não tiver isso, você não tem ética, então há uma convergência. Eu acho que a grande questão que nós temos hoje passa, inclusive, pela educação, no sentido mais forte do termo. Quer dizer, como nós formamos os seres humanos para serem pessoas boas. Quer dizer, como nós podemos fazer isso desde a escola? Eu penso muito na creche. A creche, a criança que não vai na creche, que fica
sendo olhada pela empregada ou pela vizinha, ou pela televisão, pela babá eletrônica, desenvolve menos as sinapses e fica atrasada em relação às crianças que estão em creche, sejam essas privadas, sejam essas públicas. Agora, o que a creche pode fazer? A creche pode ensinar, nessa altura, não é contas, não é esse tipo de coisa, mas pode ensinar brincadeiras lúdicas que sejam cooperativas. Eu acho que, sobretudo, uma sociedade que tem a competição no seu cerne, como a sociedade capitalista, é muito importante ensinar a cooperação. E eu fiquei meio impressionado, até um pouco chocado, com uma declaração de uma pessoa que contribui para melhorar a educação, que é o João Paulo Lemann, que há coisa de um ano declarou que ele não via mais nos jovens aquela vontade de conseguir tudo, aquela vontade de conquistar. Ele usou até uma expressão, não lembro qual foi, se era faca nos dentes ou coisa assim, e eu fiquei meio impressionado porque justamente isso é a negação da educação, né? A educação não pode ser para ensinar cada um a ter a faca nos dentes e partir para o outro com o ataque, né? Acho que é isso que a gente tem que ser capaz de criar. E o lado bom é que hoje nós temos as condições materiais para isso. Do ponto de vista material, não há mais necessidade de fome no mundo. A fome existe por desperdício, por má distribuição, por falta de acesso ao alimento, mas a produção de alimentos no mundo é suficiente para alimentar todos. Então, uma das tragédias históricas que é a fome pode ser vencida. E outras, eu creio que também essas da hostilidade, etc., a gente possa vencer, mas vamos ter que trabalhar para isso, porque o inimigo é maior do que a gente pensava, né? É forte, né? Eu não vou chamar de diabo, porque o João Paulo vai achar que eu estou sendo maniqueísta. Gente, obrigadíssimo, então, aos dois debatedores, o Renato e o João Paulo, a todos presentes aqui, ao Luiz aqui da editora, que está apoiando também, ao nosso querido companheiro que está gravando o evento e à Aliança Francesa, que nos hospeda hoje. Todos os nossos agradecimentos também. Tá? Então, vamos encerrar e até a próxima.